Olá, amigos! Hoje começaremos os nossos estudos sobre a parte especial do Código Penal. Aquela parte que define os crimes em espécie, a partir ali do artigo 121. E começamos falando, obviamente, dos crimes contra a pessoa. A parte especial do Código Penal, ela é dividida. Então nós temos crimes contra a pessoa, nós temos crimes contra o patrimônio, nós temos, por exemplo, crimes contra a administração da justiça, crimes contra a fé pública. Então, cada uma dessas partes, ela foca a proteção a um determinado bem jurídico. Então, começamos aqui pelos crimes praticados contra a pessoa. E dentre os crimes praticados contra a pessoa, os primeiros são os chamados crimes contra a vida. Então, ali do artigo 121 ao artigo 128 do Código Penal, nós temos os crimes contra a vida. Bom, temos aqui os crimes contra a vida. Artigo 121 do Código Penal, o chamado homicídio. Artigo 122, o auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio, também chamado de participação em suicídio. Nós temos no artigo 123 o infanticídio, a mãe que mata o próprio filho em estado puerperal. E nós temos do artigo 124 ao artigo 128 o crime de aborto. Então, esses são os chamados crimes contra a vida. Desses crimes, pessoal, o único deles que tem espécie culposa, ou seja, o único deles que pode ser tanto doloso quanto culposo, é o homicídio. Os demais são todos dolosos, ok? Então, vejam, o homicídio, ele pode ser tanto um crime doloso, quanto também um crime culposo. A participação em suicídio, o infanticídio e o aborto são apenas crimes dolosos. Por que eu começo por aqui? Porque os crimes dolosos contra a vida, eles são de competência do tribunal do júri. Então, quais são os crimes no Brasil que vão a júri? Quais são os crimes no Brasil que são de competência do tribunal do júri? São 4. O homicídio doloso, porque o culposo não vai a júri, o homicídio doloso, o infanticídio, a participação em suicídio e o aborto. Esses são os 4 crimes que são julgados pelo tribunal do júri. Ah, mas eventualmente eu não posso ter um outro crime no júri? Eventualmente sim, se for praticado com um desses 4, se for o que nós chamamos de crime conexo. Então eu posso ter, por exemplo, um estupro junto com um homicídio no júri. Vamos imaginar que o agente tenha estuprado a vítima e, na sequência, ele a matou para que ela não o identificasse. Então nós temos 2 crimes, o crime de estupro, que não é de competência do tribunal do júri, e o crime de homicídio doloso, esse sim, de competência do tribunal do júri. Então o que acontece? O homicídio doloso, ele atrai para o júri também o estupro. Então cuidado com esse tipo de pergunta, eu já vi isso em concurso, né? Afirmações do tipo, o tribunal do júri julga exclusivamente os crimes dolosos contra a vida. Está errado. O tribunal do júri julga os crimes dolosos contra a vida e os conexos, e aqueles outros crimes que tenham sido praticados junto com um desses 4. Ah, Mansur, latrocínio não vai a júri? Não. Latrocínio é crime contra o patrimônio, muito embora tenha um resultado morte. A extorsão mediante sequestro com resultado morte não vai a júri? Não, não vai a júri. Ah, o estupro, por exemplo, com resultado morte, não o homicídio mais o estupro, né? O estupro seguido de um homicídio. Não, aquele estupro onde a morte da vítima acabou acontecendo sem querer, por imprudência, por negligência. Esse também não vai a júri? Não, esse também não vai a júri. Então não é porque houve uma morte, né, que automaticamente eu tenho um crime doloso contra a vida. Tá? A princípio, os crimes dolosos contra a vida são esses 4, mais os conexos. Ok? Então vejam, começamos então pelo homicídio no artigo 121 do Código Penal. O homicídio seria o tubarão branco dos crimes, né, o crime dos crimes. Então vejam, o homicídio ele se divide em homicídio doloso. Então nós temos no caput do artigo 121, nós temos o homicídio simples, que é uma espécie de homicídio doloso. Depois, no parágrafo 1º do artigo 121, nós temos o homicídio privilegiado.
chamado vulgarmente de homicídio privilegiado, a gente coloca aqui entre aspas, porque tecnicamente o parágrafo 1º é uma causa de diminuição de pena e não uma privilegiadora, mas enfim, ele é chamado vulgarmente de homicídio privilegiado, e no parágrafo 2º nós temos o homicídio qualificado. Bom, mas o homicídio também pode ser culposo, um homicídio não intencional, aquele homicídio praticado por imprudência, por negligência, por imperícia. Então a primeira divisão que fazemos é essa, homicídio doloso, homicídio culposo. Bom, começamos então pelo homicídio doloso. Vejam, o artigo 121, caput, começa dizendo matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Pessoal, matar alguém, que tipo de alguém? O que é matar? Em que momento que se considera uma pessoa morta? Nós estamos falando aqui de vida, apenas de vida extrauterina, ou nós também estamos falando de vida intrauterina? Então vejam, existe uma série de considerações a serem feitas com relação ao homicídio. Então, em primeiro lugar, nós estamos aqui tratando de vida humana extrauterina. O que seria uma vida humana extrauterina? A partir do momento que se inicia o parto, nós já temos uma vida humana extrauterina. A partir daquele momento, se a morte desse recém-nascido for intencional, nós teremos um crime como homicídio, ou se for em estado puerperal, nós teremos um crime como infanticídio. Mas antes do início do parto, não se fala em homicídio, não se fala em infanticídio, se fala em aborto, ok? Então nós estamos aqui tratando de vida extrauterina, que se inicia com o parto, não é isso? Vejam, se for um parto normal, se inicia com o rompimento da bolsa amniótica. Se for uma cesariana, se inicia com a ruptura daquelas camadas mais profundas da epiderme, ali, para que se realize a cesariana, das camadas abdominais mais profundas, para que se realize a cesariana. E a partir dali já é possível que se fale em homicídio, já é possível que se fale em infanticídio, e outros crimes também envolvam morte. Bom, e o que seria a morte? De que tipo de morte nós estamos falando? Nós estamos falando de morte cerebral, ok? Até porque hoje é possível que se faça já o transplante de órgãos quando atestada a morte cerebral. Então nós estamos nos referindo a esse tipo de morte, ok? O homicídio é um crime comum, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, não se exige nenhuma qualidade especial para que se possa praticar o homicídio. A vítima do homicídio também pode ser qualquer pessoa. O homicídio é um crime material, é um crime que exige resultado, ou seja, se não houver morte, não há que se falar em homicídio consumado. O homicídio é um crime que admite tentativa. O homicídio é um crime plurissubsistente, é um crime que normalmente compreende vários atos de execução. O homicídio é um crime monossubjetivo, é um crime que exige apenas uma pessoa para a sua prática, muito embora eventualmente ele possa ter mais de um autor, ou autores, ou pode contar com a participação de outras pessoas. Então, o homicídio é um dos crimes mais comuns, e quando se fala em júri, o homicídio é o crime que responde por 99,9% dos júris. É muito difícil realmente você ver num tribunal do júri um infanticídio, uma participação em suicídio ou um aborto. A maioria dos júris são realmente júris de homicídio. Ok? Bom, então começamos aqui pelo artigo 121 caput, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. O homicídio simples é crime hediondo? Normalmente não. Normalmente o homicídio simples não é crime hediondo, a não ser que praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Nós veremos isso já já. Bom, no parágrafo 1º, nós temos uma diminuição de pena, uma causa de diminuição de pena, que convencionalmente passou a ser chamada de homicídio privilegiado. Então, quando se fala em homicídio privilegiado, estamos nos referindo, na verdade, a uma causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 121. Então, veja, uma causa de redução de 1/6 a 1/3 da pena. Então, a pena, por exemplo, do homicídio, que é de 6 a 20 anos, ela poderá ser reduzida de 1/6 a 1/3. Em quais situações, pessoal?
Então vejam, o homicídio privilegiado, entre aspas, privilegiado, ele existe em 3 situações. Primeiro, quando o homicídio é praticado por relevante valor moral. Em segundo lugar, quando praticado por relevante valor social. E em terceiro lugar, quando o homicídio é praticado sob o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então vejam, o que seria o relevante valor moral? Quando o homicídio é praticado por conta de um valor pessoal considerado bastante relevante, como por exemplo, por pena, por clemência, por dó. Aqui se enquadraria, por exemplo, a chamada eutanásia. É quando você acaba eliminando a vida de alguém, mas por pena, porque essa pessoa está sofrendo demasiadamente. Muitas vezes ela mesmo implora para que encerrem com a sua vida. Então, o motivo que levou à prática do homicídio aqui é um motivo moralmente relevante. Muito embora seja crime, muito embora haja pena, ok? Mas a pena será menor. Em segundo lugar, nós temos o homicídio praticado por relevante valor social. E aí sim nós temos homicídios cuja motivação seja valores sociais, valores da coletividade. Vamos supor alguém, por exemplo, que seja linchado por uma comunidade local porque abusou sexualmente de uma criança de 1 ano de idade. Então, um motivo coletivo, um motivo social que levou à prática daquele crime. E nós temos também o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então imaginem, por exemplo, que a vítima foi completamente dominada por um sentimento de ódio, de raiva, por conta de uma injusta provocação praticada pela vítima. Imaginem, por exemplo, a mulher chega em casa, depois de um dia extenuante de trabalho, e encontra o seu marido na cama com mais 3 amantes, fazendo um bacanal. E a mulher, tomada pelo ódio, possuída pelo ódio, ela vai lá e, sem que eles percebam, ela ateia fogo na casa e acaba matando todo mundo. Então foi sob o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Mansur, continua sendo crime? Sim, continua sendo crime. Mansur, mas haverá pena? Sim, haverá pena, mas uma pena menor. Então vejam, gente, matou porque pegou a mulher com a amante, isso justifica? Não, não justifica. Mas pode ser considerada, dependendo das circunstâncias do caso, pode ser considerada uma causa de redução de pena. Foi por relevante valor moral, foi por relevante valor social, isso justifica? Não justifica. Continua sendo crime, haverá punição, mas a pena é um pouco menor. Ok? Então esse é o chamado homicídio, entre aspas, privilegiado. Bom, no parágrafo 2º nós temos o contrário. Nós temos o homicídio qualificado. Um homicídio que acaba resultando numa punição muito maior, numa punição mais grave. Um homicídio que acaba resultando numa pena de 12 a 30 anos de prisão. 12 a 30 anos de prisão, sendo crime hediondo. É uma das modalidades de crime hediondo, de crimes considerados mais graves. Então vejamos, quais são as qualificadoras do homicídio? Então quais são as situações, quais são as circunstâncias que justificam essa pena maior, essa pena de 12 a 30 anos? A pena do homicídio normalmente é de 6 a 20, mas nesses casos ela passa a ser de 12 a 30 anos e o crime passa a ser hediondo. Vejam, em primeiro lugar, inciso 1, se o crime for praticado por motivo torpe, e aí o legislador dá alguns exemplos do que ele considera motivo torpe: paga, promessa de recompensa. Okay? Então vamos lá, o que seria o homicídio torpe? O homicídio praticado por motivo torpe seria aquele motivo que demonstra um grande desprezo pela vida humana. A pessoa que matou por dinheiro, a pessoa que matou para receber um seguro, a pessoa que matou para ficar com uma herança. Então isso é um motivo torpe, matou por ganância, um motivo monstruoso, totalmente descabido. Okay? Então, nesses casos, a pena é óbvio que deve ser maior. Em segundo lugar, inciso 2, nós temos o motivo fútil. O crime foi praticado por motivo fútil.
O que seria o motivo fútil? Aquele motivo totalmente desproporcional, desarrazoado. É descabido você dizer que alguém foi morto por esse motivo. Tipo, o marido chegou em casa, a comida estava fria e ele ficou com raiva e matou a mulher. Então, um motivo fútil, algo besta, banal, né, que não justificaria nenhuma hipótese aquela violência que acabou resultando na morte da vítima. Então, o agente, nesse caso, o homicida, também merece uma pena maior. Então, inciso 1 e inciso 2, eles dizem respeito aos motivos que levaram à prática do homicídio. Se o motivo foi torpe, se o motivo foi fútil, o homicídio deve ser qualificado. Mas nós temos outros incisos. O inciso 3º trata do meio utilizado para a prática do homicídio. Então, meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. E aí o legislador dá alguns exemplos, né? Emprego de fogo, de veneno, de fogo, de explosivo, asfixia, tortura. Então vejam, pessoal, o meio utilizado aqui é um meio cruel, um meio que fez a vítima sofrer desnecessariamente, né? Ou insidioso, sem que a vítima se desse conta. Então, justifica um aumento de pena? Sim, justifica um aumento de pena. Mas os casos são só esses? É fogo, é veneno, é asfixia, é tortura? Não, gente, qualquer meio utilizado que cause um sofrimento, por exemplo, desnecessário, uma crueldade desnecessária com a vítima, pode ser considerado um homicídio qualificado por essa razão, pela utilização desse meio. Então, por exemplo, se o sujeito resolve picar a vítima em pedaços usando uma faca, né, e faz isso lentamente, durante horas, obviamente que houve aí um meio cruel. Então, a pena deve ser aumentada. Bom, mas nós também temos a qualificadora do modo. Então, se o homicídio foi praticado com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, a defesa do ofendido, a pena também deve ser maior. Exemplos: a traição, né? A vítima foi pega desprevenida, foi pega pelas costas, de emboscada, né? Então já haviam armado uma emboscada para surpreender a vítima, ou mediante dissimulação, a vítima foi enganada, em momento algum ela percebeu que ela estava sendo vítima de um homicídio, né? Da prática de uma conduta que resultaria em um homicídio. Então tudo isso leva também a um agravamento da pena, também justifica que o homicídio saia de uma pena de 6 a 20 anos e passe a uma pena de 12 a 30 anos e também passe a ser crime hediondo. Então, por exemplo, os pais foram assassinados enquanto dormiam pela filha, com a ajuda de mais 2 comparsas. Ora, homicídio qualificado. Por quê? Porque as vítimas não tiveram nenhuma chance de defesa. Então, o modo também qualifica o homicídio. Tudo bem? Bom, depois nós temos o inciso 5, que é o chamado homicídio teleológico, quando o homicídio é praticado em função de um outro crime. Quando o homicídio é praticado, por exemplo, para assegurar a execução de um outro crime, ou para ocultar um outro crime, ou a impunidade, a vantagem de um outro crime. Então, por exemplo, né, quando se elimina a testemunha de um crime anterior, né, a máfia fazia muito isso, olha, queima de arquivo, né, mataram aquela testemunha que poderia depor contra lá o chefe da quadrilha, o chefe da organização criminosa. Então esse é um homicídio praticado para esconder, para ocultar outros crimes. Obviamente também a pena aqui deve ser maior, a punição também deve ser mais severa, crime hediondo. Ok? Meus amigos, essas são as qualificadoras tradicionais do homicídio. Mas em 2015, 2 novas qualificadoras foram acrescentadas ao parágrafo 2º. E isso, com certeza, será objeto de concurso. Vejam, temos agora o novo inciso 6º, que trata do feminicídio. Olha que nome legal, feminicídio. Quando o homicídio é praticado contra mulher, por razões de condição de sexo feminino. Né? O que seria isso? O parágrafo 2º-A, que foi acrescentado agora, também explica o que seria essas razões de condição de sexo feminino. Quando o homicídio envolver violência doméstica ou menosprezo, discriminação à condição de mulher.
Então vejam, por que que a mulher foi assassinada? Porque ela era mulher. É porque a sua condição de mulher foi o motivo que levou àquele assassinato. Então foi o desprezo, foi a discriminação pela condição dela de mulher, como se as mulheres não merecessem proteção. Né? Ou então, aquele homicídio praticado com violência doméstica contra a mulher. Homicídio como aquele, um homicídio ou até uma tentativa de homicídio como aquela praticada contra a própria Maria da Penha, que acabou dando nome à Lei 11.340/2006. Então, um homicídio doméstico, né, dentro de casa, marido tentando matar a mulher. Então, isso hoje seria considerado um feminicídio. Poxa, mas isso não viola o princípio da igualdade de gêneros? Homens e mulheres são iguais? Né? Por que nós estamos apenas protegendo as mulheres aqui em especial? É porque, vejam, devemos tratar sim com igualdade, mas devemos tratar com igualdade pessoas que estejam na mesma situação. E devemos tratar com diferença pessoas que estão em situações que justifiquem essa diferença, ou o chamado discrimen. Então, no caso das mulheres, o legislador entende que existe uma dívida social para com elas, porque o Brasil tradicionalmente é um país patriarcal, uma sociedade patriarcal, uma sociedade que sempre discriminou as mulheres. Então aí vem uma tentativa de resgatar, de pagar essa dívida social, com a Lei Maria da Penha de 2006 e agora com essas alterações no Código Penal. Certo? Então, vejam. Além do inciso 6º, agora recentemente, foi acrescentado, em julho de 2015, foi acrescentado o inciso 7º, quando o homicídio é praticado contra a autoridade ou agente das Forças Armadas, das polícias, da Polícia Militar, da Polícia Civil, integrantes do sistema carcerário, da Força Nacional de Segurança Pública. Então, quando o homicídio é praticado contra essas pessoas em razão da função que elas exerçam, esse homicídio também será qualificado. É claro que esse inciso foi acrescentado por conta daqueles ataques. A gente vê aí o crime organizado, de tempos em tempos, resolve aí atacar ostensivamente policiais, integrantes do sistema prisional, policiais militares, policiais civis. Então, há necessidade, obviamente, de se punir com maior rigor esses crimes. E o novo inciso, pessoal, ele contempla também, ele também protege a família dessas pessoas. Então, se o homicídio for praticado contra o cônjuge, contra companheiro ou contra parente consanguíneo, o que seria parente consanguíneo? Parente de sangue, até o 3º grau. Então, aqui entrariam os pais, os avós, os filhos, os netos, os bisnetos, né, os bisavós, os irmãos, os tios, os sobrinhos. Só não entrariam aqui os primos, que já seriam parentes consanguíneos em 4º grau. Então, as pessoas mais próximas, mas também em razão dessa condição. Okay? Então, eu já vi casos, por exemplo, né, de atentados contra familiares de funcionários do sistema prisional. Nós tivemos um caso alguns anos atrás, mataram o filho do diretor de uma penitenciária. Então, por que essa criança foi assassinada? Como repressão ao pai, que era diretor de um presídio. Então, é por conta da função que ele exerce. Então, hoje, nós temos aqui uma nova qualificadora também no artigo 121. Bom, e se eu tiver dentro de uma mesma situação mais de uma qualificadora? O que acontece? E se usaram veneno, por exemplo, e ao mesmo tempo o homicídio foi praticado por motivo fútil? Se eu tiver 2 qualificadoras, como que fica? Então, quando eu tenho mais de uma qualificadora, o que acontece? A primeira delas serve para qualificar. Então, eu pego, por exemplo, um motivo fútil e digo, olha, aqui a pena não é mais de 6 a 20 anos. Agora ela passou a ser de 12 a 30 anos porque o homicídio é qualificado. E aí eu uso essas outras qualificadoras que eventualmente existirem no caso para aumentar essa pena dentro desses limites de 12 a 30 anos. Então elas funcionam como agravantes genéricas, se previstas na parte geral do Código Penal, ou até como circunstâncias judiciais na fixação da pena base na primeira fase da dosimetria. Okay? Então, não é porque existe mais de uma qualificadora, eu escolho só uma, não. Eu uso uma para qualificar e as outras eu uso para aumentar a pena, dentro daqueles limites do homicídio qualificado. Tá certo? Bom, pessoal,
Passamos agora por uma questão bastante interessante. É possível que um homicídio seja ao mesmo tempo qualificado e que também incida aquela causa de diminuição de pena do parágrafo 1º e que ele possa ser chamado também de privilegiado? É possível um homicídio qualificado e privilegiado? Não seria um contrassenso? Né? O homicídio privilegiado é um homicídio quase justificável. Ainda é crime, tem pena, mas tem uma pena menor justamente considerando os motivos que levaram a pessoa a praticar aquele crime. Não seria uma incongruência você ter ao mesmo tempo um homicídio qualificado? Então depende da situação, gente. Olha, é impossível, por exemplo, conciliar o homicídio privilegiado com o homicídio qualificado quando de um lado eu tenho motivo fútil, motivo torpe, e do outro lado eu tenho relevante valor moral, relevante valor social, domínio da violenta emoção. Então assim, é impossível, né, que haja um relevante valor moral e que ao mesmo tempo isso seja considerado torpe. São dois motivos que jamais serão conciliáveis. Tá? Então, quando o homicídio é praticado, quando nós temos um homicídio praticado por relevante valor moral, por relevante valor social, sob domínio da violenta emoção, é impossível que ele ao mesmo tempo seja qualificado. Agora, é possível que haja violenta emoção, relevante valor moral, relevante valor social, e haja, de outro lado, o uso de veneno, de fogo, de explosivo, ou que o crime tenha sido praticado à traição, sem que a vítima perceba. Né? Então, nesses casos, há a possibilidade de se conciliar o homicídio qualificado privilegiado. Então, nós dizemos assim, olha, em relação às chamadas qualificadoras objetivas, que são aquelas qualificadoras que dizem respeito ao meio como o crime foi praticado, e ao modo como ele foi praticado, nesses casos é possível conciliar com a causa de privilégio. Então é possível conciliar o artigo 121, parágrafo 2º, o inciso 3, o inciso 4º, com o parágrafo 1º, porque são as qualificadoras que dizem respeito ao meio, ao modo. Agora, nos casos que dizem respeito ao motivo, aí não tem jeito, tá, gente? Aí é impossível conciliar um motivo que seja considerado, né, grave o suficiente para que o homicídio seja qualificado e, ao mesmo tempo, quase justificador para que nós disséssemos que o homicídio é privilegiado. Então, apenas quanto às qualificadoras objetivas é possível que um homicídio seja qualificado privilegiado. E, nesse caso, a jurisprudência vem entendendo majoritariamente que não é crime hediondo, porque o motivo aqui é quase que um motivo nobre, é quase que um motivo justificável. Tá certo? Bom, pessoal, na sequência, nós temos os aumentos de pena para o homicídio doloso, apenas aqui para o doloso. Então, rapidamente, vamos falar dessas circunstâncias que justificam aumentar a pena no homicídio doloso. Em primeiro lugar, nós temos o parágrafo 4º, a segunda parte do parágrafo 4º, que diz assim, olha, se a vítima for menor de 14 anos, ou se ela for maior de 60 anos, justifica que a pena seja aumentada em 1/3. Então, um homicídio doloso praticado contra um menor de 14 anos ou contra um idoso maior de 60 merece um aumento de pena. Esse é o parágrafo 4º, segunda parte. Já o parágrafo 6º diz o seguinte, olha, a pena ela vai ser aumentada de 1/3 a metade se o crime for praticado por uma milícia privada, sob pretexto de prestação de serviços de segurança, ou por um grupo de extermínio. Bom, pessoal, o que seria uma milícia privada? Todo mundo aí deve ter visto já aqueles filmes do Padilha, lá, o Tropa de Elite. Pega lá o Tropa de Elite 2 que você vai entender o que é uma milícia privada. São aquelas pessoas que acabaram ocupando os espaços deixados pelo crime organizado nas favelas do Rio de Janeiro, após a retomada por parte do governo do Rio de Janeiro. Então você tem ali milicianos que acabaram tomando o lugar desses traficantes e começaram a administrar a prestação daqueles serviços que já era feito pelos traficantes, como por exemplo lá o famoso gatonete que aparece lá no filme. Né? E começaram, obviamente, a usar de violência para conseguir aí forçar aquela população local a adquirir os seus serviços, a pagar por esses serviços. Então isso é uma milícia privada. Se essa milícia privada vier a praticar um homicídio doloso, é claro que a pena do homicídio doloso ela será aumentada. E se for atividade de grupo de extermínio, um grupo que se reúne, por exemplo, para tentar eliminar aí homossexuais, para tentar eliminar punks, enfim, você também tem aí uma causa de aumento de pena. Bom, e temos o parágrafo 7º, aqui diz que no feminicídio a pena vai ser aumentada. Então isso aqui só se aplica ao feminicídio. A pena vai ser aumentada de 1/3 a metade
Se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, né, então se a mulher ainda estiver grávida e ela for assassinada, né, por conta de discriminação, de preconceito à sua condição de mulher ou violência doméstica, então justifica um aumento de pena de 1/3 à metade. Se o crime for praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos ou com deficiência física, aí você deixa de aplicar, nesse caso, o parágrafo 4º, porque é um feminicídio, e passa a aplicar aqui o parágrafo 7º, inciso 2, que prevê um aumento maior de pena, né, de 1/3 à metade. Ou se o crime é praticado na presença de descendente ou de ascendente na vítima. Imagine, por exemplo, o padrasto matar a mãe na frente dos próprios filhos. Ok? Então isso justifica um aumento de pena. Como que funcionam esses aumentos de pena? Gente, olha, os aumentos de pena previstos na parte especial, eles têm que ser aplicados isoladamente. Eu só posso aplicar um aumento de pena. Eu não posso juntar esse aqui com mais esse aqui, ou esse aqui com esse outro. Né? Apenas um aumento de pena da parte especial pode ser aplicado. E aí eu escolho sempre o maior aumento. Né? Então, se de repente é possível aplicar o parágrafo 4º e também o parágrafo 7º, eu vou optar pelo 7º, porque o 7º prevê um aumento de pena que pode chegar à metade. Um aumento maior do que o do parágrafo 4º. Tá certo? Pessoal, como eu já havia dito, o homicídio ele é hediondo. O homicídio simples, quando praticado por atividade típica de grupo de extermínio, e em todos os casos de homicídio qualificado, nós temos também crime hediondo, eles também se enquadram na Lei 8.072/90. Quando nós dizemos que um crime é hediondo, significa que o tratamento que é dado a esse crime é um tratamento muito mais rigoroso. Então, por exemplo, o condenado por crime hediondo, ele só pode progredir para um regime semiaberto, para um regime aberto, depois de ter cumprido um lapso de pena muito maior do que do crime comum. O criminoso comum, ele progride com 1/6 da pena. Já o condenado por crime hediondo, se for primário, progride com 2/5, que é o equivalente a 40% da pena. Se for reincidente, com 3/5, né, que seria o equivalente a 60% da pena. Então tem uma disciplina muito mais rigorosa do que para os crimes comuns, tá certo? Bom, encerramos aqui essa primeira parte dos crimes dolosos contra a vida e continuaremos numa próxima oportunidade falando então sobre o homicídio culposo e depois sobre os demais crimes dolosos contra a vida. Obrigado, ficamos por aqui.